Olá pessoal, aqui é o professor Arnaldo do canal Exatas Portal do Conhecimento. Vamos resolver um exercício. A figura ao lado, abaixo, no caso, mostra um bloco de massa 15 kg, seguro por uma corda, sob um plano inclinado sem atrito. O ângulo é de 27 graus. Qual a tensão na corda? Nós vamos fazer uma análise nas forças. Antes do bloco do plano ser inclinado, esse preto aqui, onde o bloco está em cima, é o eixo X. Então, antes de inclinar, está aqui o eixo X e o eixo Y, sempre perpendicular um ao outro, com um ângulo de 90 graus. E aí, o bloco está no eixo XY. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar as forças. Ele tem uma força peso e tem uma força normal. O bloco não está se movendo. Aí o que eu faço? Eu levanto o eixo X. Quando eu levanto o eixo X, o eixo Y, que é sempre perpendicular ao eixo X, também gira por igual. Aqui nós vamos representar a inclinação do eixo girado. Porém, você observa que o peso continua na mesma direção do antigo eixo Y, ou seja, o peso sempre vai apontar para o centro da Terra. A força normal acompanhou o eixo Y. E o ângulo de abertura, que o Y se afastou daqui dessa linha vermelha de onde ele estava para cá, é o mesmo de antes. É o mesmo ângulo que tinha antes. Se for 27, continua sendo 27. E agora eu tenho uma componente da força-peso na direção Y. Eu tenho uma componente da força-peso na direção X. Vamos voltar lá para o bloco. Agora o bloco está amarrado. Ele já está inclinado e está amarrado. Está ali a tração. O que acontece? Eu tenho uma normal, que é a força que aponta para o novo eixo Y. O peso que sempre aponta para baixo. A componente do eixo Y e a componente do eixo X. Px, Py, que é representado lá na força X. Fx é o mesmo Px, está na mesma direção. Então eu vou fazer a análise para o eixo X e para o eixo Y. Para o eixo X, força é igual ao Px, é a mesma força. Mas a somatória de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Então eu tenho aí Px menos atração, são as duas forças que somam. Essa e essa, que é o mesmo Px, está na mesma direção. Então tração menos Px é igual a massa vezes a aceleração. Como o bloco não se move, ele está amarrado, está preso por uma corda, a aceleração é zero. Portanto, a somatória das duas forças é igual a zero. Primeira lei de Newton, repouso. Eu passo o Px para o outro membro, ou a tração para o outro membro, a troca de sinal. E quem é o Px? Se você observar, ele é o cateto oposto. Então, Px é igual a P seno do ângulo. Por que seno? Porque ele está oposto a esse ângulo. Px é massa vezes gravidade. Quem é a massa? 15, aqui nos dados. Quem é a gravidade? 9,81. Esse P aqui é mg. Vezes o seno de 27. Lembrando, quem é Px? P seno θ. Quem é esse P? mg. Massa que está aqui e gravidade. Vezes o seno de 27. Tirando o seno de 27 na calculadora e fazendo os cálculos, nós encontramos 66,7 newton. Esse é o valor do Px. Agora nós vamos para o eixo Y. Força igual a massa vezes a aceleração. Só que não tem movimento. A aceleração é zero e a normal é igual ao Py. Quem é Py? É P cosseno de θ. Vou voltar lá na figurinha. Tá aqui, ó. Py está nessa direção.
Então ele é cosseno porque ele é o cateto adjacente desse ângulo. Vamos lá. N é igual a PY. Quem é PY? P, cosseno de θ. Quem é P? MG. MG, cosseno de θ. O PY é igual a N. Substituindo os valores, a massa, a gravidade e o cosseno de 27, tirando o cosseno na calculadora, nós encontramos 130,9,97 Newton. Se você gostou, dá um like no nosso canal Exatas, Portal do Conhecimento. Eu sou o professor